Bom dia, irmãos, graça e paz aos irmãos que vão ver esse vídeo. Hoje é dia 17 do mês 3 de 2019. Demos uma palavra porque na próxima semana iremos para a propagação do Evangelho, pregar o Evangelho. E essa palavra, esse vídeo que vocês vão ver dessa mensagem, foi com o intuito de os irmãos se prepararem para essa propagação. Porque é o poder do Espírito que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E para que esse Espírito converta as pessoas, nós devemos estar revestidos, cheios dele e revestidos por ele. Para isso, a nossa vida como cristãos nessa terra tem que ser uma vida de alegria, de dar alegria ao Espírito, não de entristecer e de apagar o Espírito Santo. Então essa mensagem, ela foi direcionada com esse objetivo, de levar os irmãos a considerar a sua vida familiar, a sua vida prática diante do Senhor, né? Para que no próximo domingo o Senhor possa nos abençoar com a sua presença e assim as pessoas possam ser salvas, né? Possam se arrepender de seus pecados e crerem no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, santos? Então essa mensagem que vocês vão ver é com esse propósito, tá bom? Um bom dia a todos. Até a próxima. Josué 7. Eu queria ainda orar por essa palavra. E para o Senhor nos dê graça, né, irmãos? Nos dê graça em passar o sentimento do Espírito Santo. Que também os irmãos estejam intercedendo para a gente não falar de nós mesmos, né? Mas que a graça do Senhor esteja sobre nós, esteja sobre essa reunião, né? E que o Senhor acampe os seus anjos aqui ao nosso redor, né? De forma que a gente possa ter ouvidos para ouvir o Senhor. Senhor, lava-nos com teu sangue essa manhã. Amém. Ó Senhor Jesus, sei com a tua palavra, Senhor. É chegada a hora, Senhor. Glorifica o teu Filho na tua palavra. Ó Senhor, ministra a nós pelo teu Santo Espírito, Senhor. Nessa manhã nos dá ouvido para ouvir o teu falar, Senhor. Alerta o nosso espírito, alarga o nosso coração. Senhor, mexe com todas as pedras do nosso coração. E com o coração duro, Senhor, vem amolecer por meio da tua palavra. Tua palavra possa se derramar como chuva, Senhor, no nosso coração e possa regar o nosso coração. Somos teus, Senhor. O Senhor nos comprou com o teu sangue. Somos ovelhas do teu pastoreio, Senhor. E como ovelhas queremos dar ouvido à voz do bom pastor. Senhor Jesus, temos há uma semana, Senhor, o qual temos o coração de propagar o Evangelho, Senhor. De dar testemunho da nossa fé. E que essa palavra, Senhor, possa nos ajudar a estar livres e libertos, Senhor, para pregar o Evangelho. Nos libertando de toda amarra, nos libertando de toda prisão e cativeiro, Senhor. Para levarmos a tua palavra, Senhor, não em nós mesmos, mas em ti, Senhor. E impulsionados pelo teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, mais uma vez rogamos, leva-nos a estar no Espírito essa manhã, leva-nos a abrir o nosso coração ao Senhor. Não queremos ser levianos com o Senhor. Essa obra é do Senhor, mas para isso o Senhor precisa de pessoas fiéis para estarem cooperando contigo, Senhor. Nos torna, Senhor, servos fiéis para ti. Trabalha em nós, Senhor. Fala a cada um de nós essa manhã. Jesus é o Senhor. Então, irmãos, a gente tem tido comunhão com os santos e estamos com
o desejo, né, de semana que vem nós pregarmos o Evangelho ao redor aqui do local. Mas a gente tem que ter bem nítido em nossa mente que não é uma questão da nossa própria vontade, mas primeiramente o Senhor tem que estar na nossa frente, né? Para que Ele seja o primeiro a segurar o valente e nós possamos saquear os bens da casa do valente, né? Que são as pessoas que estão em cativeiro, ou até mesmo os filhos de Deus que estão em prisões, né? Longe da presença do Senhor. Mas, irmãos, para que eles sejam agraciados com isso, primeiramente nós devemos estar libertos de qualquer cativeiro ou de qualquer amarra. Porque como vamos libertar as pessoas se nós somos os primeiros a estar presos, né? Em nós mesmos, em nossos pensamentos, e como o irmão botou, nosso próprio trabalho, preocupado. Como, irmão? Né? Então eu queria, para tratar com essas coisas, a gente tem que ser sério com essas coisas, que a gente não está mexendo com uma pequena empresa, um negócio secular, irmãos. Nós estamos mexendo com o reino das trevas. Nós não vamos a passeio, né? E se nós tivermos brecha em nossas vidas, aquilo que está lá, irmãos, pode entrar na nossa casa, se nós não tivermos firmes no Senhor. Amém? Então a mensagem vai ser com esse foco, né? Nós temos uma semana, irmãos, a qual podemos realmente passar essa semana rogando ao Senhor e rogando ao Senhor, para que na semana que vem, no final de semana, possamos estar livres, leves e cheios de fulgor para pregar o Evangelho, né? Para que nós não venhamos a ser envergonhados, irmãos. Então vamos lá, vamos ler Josué 7. Ó Senhor Jesus, vamos ler esse capítulo, depois a gente vai parar, né? E vamos entrar no Novo Testamento. E depois vamos voltar para cá para os irmãos terem toda uma noção do que o Senhor quer falar para nós. Seriedade, né, de nós tratarmos conosco mesmo. Versículo 1 fala assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando, pois, Josué, né, irmãos? Josué era o líder aqui, e ele não conseguiu ver isso, irmãos. Mas aqui fala que o Senhor viu o que havia sido feito na nação de Israel, mas Josué, que era o líder, não se havia percebido. Olha só, irmãos. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Ou seja, nós devemos levar em conta que ele também estava aprendendo, porque Moisés acabara de ser levado pelo Senhor. Então ele era um jovem, certo? E o Senhor era com ele, mas ele ainda estava tendo as suas experiências com o Senhor. E aconteceu uma coisa em Israel, e Josué não se apercebeu e ainda enviou homens para espiar a terra. Que na realidade ele tinha que tratar primeiro a situação, para depois ele espiar a terra e depois ele ir lá guerrear e tomar a cidade. Foi o que não aconteceu. E o Senhor interviu nisso aí. E voltaram, versículo 3, e voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil a ferir a Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Olha só, irmãos. E assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante
dos homens de Ai. Ou seja, eles eram mais numerosos do que o povo de Ai, irmãos. Só que o povo de Ai venceu eles. Olha só. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram, né, na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. E Josué não sabia por que aconteceu isso. Olha só. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão? Olha, irmãos, a tal ponto que ele falou igual o povo murmurando no deserto. Por que não nos deixou no deserto para virmos a essa terra e morrer de fome? Ou por que nos deixou no Egito para trazer nós para esse deserto para que morrer de fome e de sede? Foi o mesmo coração que ele teve, irmão. Ele era o líder do povo. Mas, como eu repito, ele estava aprendendo com o Senhor a saber como é que é levar uma grande nação, como é que é levar a responsabilidade sobre suas costas. A pessoa tem que ter discernimento. Não é inteligência, irmãos. As coisas do Senhor, elas se discernem espiritualmente. Não é de uma forma lógica. Não é contra as pessoas, é no âmbito espiritual que é a nossa guerra. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentarmos com ficarmos da além do Jordão, ou seja, no deserto. Enquanto que o povo, quando estava no deserto, ele falava: bendito ao Senhor se nós tivéssemos ficado no Egito. Olha só, irmãos. Ah, Senhor, versículo 8: Que direi? Pois Israel virou as costas diante de seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e nos desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor, em alto e bom som para ele, a Josué: Levanta-te. Por que está prostrado assim o teu rosto? Cadson. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir a seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Agora, irmão, você vê que ele fala no coletivo, mas quando a gente vai ver, um só pecou, irmãos. Ou seja, voltando ali em 1 Coríntios, se nós não discernimos o corpo, irmão, nós trazemos prejuízo, não é só para mim, não, é para toda a Assembleia, porque nós somos membros uns dos outros. E essa visão espiritual, ela é de uma forma clara e cristalina nesse episódio aqui. Todo o povo pereceu, irmãos. Olha só. Das coisas condenadas, versículo 11, né? E furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Ou seja, ele fala de uma forma coletiva. Aquela pessoa, o que ela praticou, irmãos, é como diante de Deus todos praticaram. Sabe por quê? Porque ninguém ajuda o irmão a tratar com aquilo. E por causa disso, aos olhos do Senhor, é como se eu fosse conivente com o que o irmão está fazendo. Porque eu estou vendo que é errado, mas eu não tenho coragem de chegar para o irmão: irmão, isso está errado. E assim, irmãos, se nós fizermos isso,
Com cada um, aos olhos de Deus, é como se todos estivessem fazendo a mesma coisa. Ó Senhor Jesus, pelo que os filhos de Israel, versículo 12, não puderam resistir aos seus inimigos, virar as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, vírgula, se e somente se ele não será conosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, irmãos, santificai o povo e dizei, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Irmãos, isso aqui foi escrito para nossa advertência. É para nossa advertência isso aqui. Ó Senhor. Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não poderei resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Aqui é um ponto só que ele vai tratar com a nação. Mas o que o Senhor já nos condenou, irmão, na sua palavra, o que nós não devemos fazer? E se tem algum ponto ali em que nós estamos fazendo, nós devemos eliminar da nossa vida aquilo, para que o Senhor, irmãos, seja glorificado na pregação do Evangelho. Entendem, irmãos? Ó Senhor. Aí versículo 14. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, irmãos. Saindo daqui, os irmãos em cada um nas suas casas, se voltem ao Senhor. Rogue ao Senhor. Porque eu não tenho medo da pregação do Evangelho não, irmãos. O que devemos ter medo é da nossa condição em sair para pregar o Evangelho. Isso nós devemos temer mesmo. Se chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Vocês entendem? Como é que foi a edificação dos muros? Lembram? Foi na frente das casas. E aqui ele está repetindo. Devemos tratar, irmãos, as coisas dentro da nossa casa, né? Homem, esposa com esposo, pais com os filhos. Devemos tratar as coisas, não ser levianos. Versículo 15. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quando tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Caiu agora, passou as 12, aí caiu a sorte na tribo de Judá. Identificamos a tribo. 17. Fazendo, pois, chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família de Zeraitas. Agora da tribo, agora uma família, uma tenda ali, né? Fazendo chegar aquela tenda, aquela família dos Zeraitas, homem por homem, caiu a sorte sobre Zabdi. Um cabeça de família aqui. Agora já não é todas as famílias daquela tribo, agora é um cabeça só. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Da tribo de Judá, da nação de Israel. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. Declara-me agora o que fizeste. Não me ocultes, respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro
do peso de 50 siclos, cobicei-o e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Ou seja, um homem só, irmãos. Um homem só. Trouxe, toda uma derrota para um povo. Um só homem. Não foi nem uma tribo toda. E nem uma casa toda. Um homem. Então José enviou mensageiros que foram correndo. Irmãos, isso aqui que nós estamos falando, nós devemos resolver essas coisas correndo, com pressa, porque nós temos apenas uma semana para resolver essas coisas. Não dá para deixar para outro dia. Nós devemos ser sinceros com o Senhor. Se nós queremos milagres, curas, prodígios, irmãos, nós primeiros devemos ser aqueles que não somos cegos, nem mudos e nem aleijados diante do Senhor. Pelo contrário, sejamos fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Tomaram, pois, aquelas coisas, versículo 23, do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Arcô. Você veja, o que esse homem fez, irmãos? Prejudicou a sua esposa, os seus filhos, e amaldiçoou todos os seus bens. Aquela questão, que aquilo que nossos pais nos legaram, ou seja, foi idolatração ao ídolo, idolatria, mas o Senhor nos libertou isso. Isso foi um ponto que o Senhor nos libertou, irmãos. Mas o que nós temos feito, de forma que os nossos filhos fiquem praticando aquela mesma coisa, ou seja, aquilo que eu recebi, aquela maldição, aquela prática errada diante do Senhor, em vez de eu largar, o que é que eu faço? Eu continuo. E os meus filhos olham aquilo ali e continuam essa prática. Nós devemos olhar diante do Senhor, ver diante do Senhor isso aí, para que o Senhor nos liberte disso, e assim essa maldição pare aqui, e não seja espalhado para os filhos e netos, e assim a terceira e a quarta geração. Ó Senhor Jesus. E aqui o que aconteceu, irmãos? Toda a casa dele se perdeu. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Arcô até ao dia de hoje. Você vê, irmãos, que a gente vai matar as pessoas, O que o Senhor está mostrando aqui, nós devemos tratar, irmãos, de uma forma séria, tudo aquilo que possa nos prejudicar na propagação do Evangelho. Tudo aquilo que nós desejamos. O nosso coração, ele desejou, ele cobiçou isso aqui, irmãos. Coisas da Babilônia, coisas do mundo, coisas religiosas, práticas religiosas. O nosso coração, irmãos, ele tem que ser para o Senhor. Podemos ter as coisas, sim, mas não podemos deixar, irmãos, o nosso coração se apegar às coisas desse mundo. O nosso coração, amados, ele tem que ser do Senhor e para o Senhor. Entendeu? É isso que o Senhor quer. Agora, vamos em Atos. Capítulo 2, Irmãos, a gente tem que enxergar que para nós pregarmos o Evangelho, não é na nossa própria força, Nós vamos entrar aqui
e ver qual é o princípio da propagação do Evangelho, qual é o poder, a força e a vida, né, que nos leva a pregar o Evangelho. E para que essa pregação tenha resultado, não é pela nossa própria força, irmão, porque senão provavelmente estaremos trazendo madeira, feno e palha, né, na edificação do Senhor. E na hora que vier a aprovação, tudo isso se queima. Nesse ponto, se nós não cuidamos dos que estão próximos, como vamos cuidar dos que estão longe, daqueles que não conhecemos? Tudo isso, irmãos, devemos levar diante do Senhor. Somos desequilibrados, né? Cuidamos mais dos que estão longe, mas os que estão perto, nós parece que não tem ninguém. Pelo convívio, nós perdemos esse amor pelas pessoas que estão próximas. Nós falamos mais com as pessoas pelo WhatsApp. Quando a esposa vai para o trabalho, tu fala mais com ela por lá do que quando ela está em casa. Não acontece isso? Nós somos desequilibrados. Senhor Jesus. E aqui um episódio no capítulo 3 de Atos. Deixa eu ver o time aqui. Vamos já acabar, irmão. Só mais uns 4 capítulos a gente encerra, tá? No capítulo 3, nós vemos o episódio de um aleijado, né, de nascença. E essa pessoa, irmãos, ficava diante daquele templo, onde havia as pessoas que eram doutores na lei de Deus, que conheciam totalmente, por completo, a lei de Deus, e se auto-intitulavam sumo sacerdote e sacerdotes. Só que aquela pessoa estava diante, desde quando nasceu, irmãos, pedindo esmola diante daquele templo. E aí alguém que não se reunia lá, né, passava por lá. Pedro e João, subindo ao templo para a oração da hora nona, era levado um homem coxo, versículo 2, de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo, chamado Formosa. Só o nome mesmo, irmãos, porque formosura é quando as pessoas se convertem ao Senhor. Só o nome de formoso. Formosura é quando a gente dá glória a Deus, as pessoas se convertendo ao Senhor. Isso é formosura. Isso é maravilhoso. Aleluia. Vendo ele a Pedro, versículo 3, e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse esmola. Pedro, fitando juntamente com João, lhe disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Irmãos, você tem o Senhor para dar na propagação do Evangelho para as pessoas? Você tem certeza disso? Para ajudar as pessoas a pararem de estar pedindo esmola, ou seja, a sua vida totalmente decaída, denegrida, para tirá-la daquela situação de pobreza? Você tem o Senhor, irmãos? Nós temos uma semana, irmãos, para colocar todos esses pontos diante do Senhor, e o Senhor confirmar a nossa passagem na propagação do Evangelho. Ele que tem que dar-nos aval. Não é só porque ou o Cádiz estamos pedindo, não. É Ele no coração dos irmãos que tem que dizer sim ou também não. Porque o não também, irmãos, é resposta de Deus. Não é só sim, não. Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, não é a esquerda, tá, santos? É a direita. O levantou e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo. As pessoas têm que entrar aqui no nosso meio, irmãos, e serem curadas. As pessoas têm que entrar aqui, irmãos, e por causa da nossa fé em Cristo, elas serem convencidas e por todas julgadas,
e ela, vendo o seu pecado, se converta e dê glória a Deus no nosso meio. Isso é um sinal de uma assembleia sadia. Isso é um bom sinal de uma assembleia sadia, a qual o Espírito Santo está ali convencendo as pessoas. Versículo 9: viu o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que ele acontecera. Aí Pedro explica, né? No versículo 12: à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder o tivéssemos feito andar? Aí ele vai explicar que foi pela fé no Deus de Abraão, tal. E no versículo 16 ele fala: pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. O nome, irmãos. Mas tem algo mais. Sim, a fé que vem por meio de Jesus. Ou seja, significa não apenas ouvir o nome do Senhor, mas é uma vida de comunhão com Jesus. Foi isso que levou esse aleijado a se endireitar, a seguir com os irmãos, a entrar no templo e dar louvores a Deus pela maravilha que sofreu na vida dele. Então não é só o nome, é também a nossa comunhão com a pessoa do Senhor, César. Não adianta nós só conhecermos o nome, o Senhor só pelo nome, né? Porque senão eu posso falar assim: olha, você conhece o Deus de César, o qual se chama pelo nome de Jesus? Eu conheço, eu estou falando que eu conheço Jesus? Não, eu estou falando que o César conhece Jesus. Conforme aquele episódio em Atos, que aqueles ambulantes foram pregar o evangelho, expulsar o demônio, em o nome do Deus que Paulo prega. Ou seja, eles não conheciam. Aí o que aconteceu, irmãos? Os demônios pularam em cima deles, bateram neles, rasgaram as suas vestes e saíram nu, correndo, envergonhados. Ó, irmãos, que o Senhor nos livre disso. De os irmãos pregarem Jesus que o irmão prega. Os irmãos têm que conhecer o Senhor. Não apenas o nome que é falado, mas a pessoa dele. Entendeu, santos? Não é apenas o nome, mas a pessoa do Senhor. Nós devemos conhecer bem, ter comunhão com o Senhor bem. Aleluia. Vamos resumir aqui. Está acabando, santos. Aí o que aconteceu? Em vista de tudo isso, é lógico que aqueles que estavam há anos ali, com a lei debaixo dos seus pés, com um templo todo formoso, mas que na realidade não ajudava a salvar ninguém, ficaram com inveja, é lógico. E aí o que fizeram? Prenderam os irmãos, né? Aí no versículo 5, fala assim: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 5. Com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? O que fala o versículo 8, irmãos? Fala assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, irmãos. Nós devemos estar cheios do Espírito Santo, irmãos. Urgentemente, cheios do Espírito Santo. Lhes disse: autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de quem, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes,
e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos? Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Louvado seja o Senhor. Aí, irmãos, olha esse testemunho de intrepidez. Eles conheciam Pedro, cansaram de ver Pedro pescando ali, né? O homem todo maltrapilho, sujo, fedorento a peixe, falava templo, prático, tudo errado. Mas agora não, irmãos, é um outro Pedro. Não é aquele Pedro com medo, medroso, molenga, covarde. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor não nos tem dado espírito de covardia para ficarmos calados. Não é esse espírito que o Senhor nos deu. Se nós temos fé, eu falo porque eu tenho fé, porque eu creio. Se nós cremos mesmo, nós também falamos. Não é verdade? Você crê, irmãos? Os irmãos creem? Amém? Então devemos falar, dar testemunho dessa fé. E ali Pedro deu testemunho da sua fé, irmãos, né? Aí olha só a impressão que ele causou neles. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Irmãos, quando nós vamos ter comunhão uns com os outros, será que os irmãos conseguem reconhecer que nós tivemos comunhão com Jesus? Os irmãos conseguem? Você vê como nós estamos bem longe, irmão, desse padrão? Não é verdade? Não é verdade, Santos? Nós chegamos, falamos bem pouco de Jesus, mas depois começa outros assuntos e vai embora. Jesus já ficou para trás, palavra já ficou para trás, fé já ficou, já foi embora tudo. Sabe por quê? Porque falta comunhão, falta estar com o Senhor. É isso que falta. Vocês percebem, irmão? Se os próprios irmãos não conseguem reconhecer em nós Cristo, quem dirá as pessoas? Irmãos, temos uma semana. Irmãos, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Ele. Desde que nós, Senhor, realmente eu estou assim mesmo, Senhor, me salva, me salva. Tira-me, Senhor, como o Senhor tirou os amigos de Daniel da fornalha. Salva-me dessa fornalha, dessa prisão, Senhor. Me liberta desse fogo. Irmãos, e o Senhor vai se manifestar assim. E vai nos tirar desse fogo. E sobre nós não vai ter nem cheiro nenhum, nem sequer de queimadura, nem de fumaça. Porque agora estamos tendo comunhão com Deus. Amém, santos? Isso aqui, na realidade, o Senhor já havia falado para eles, né? Que isso ia aqui acontecer. Sabe onde está? Em Lucas 21. É umas coisas assim que a gente pega muitas das vezes para nós, mas o Senhor havia falado para eles isso aqui. Em Lucas 21, se você for ver esse capítulo todo, ele fala da grande tribulação. Ele introduz a partir do versículo 7 a grande tribulação. Aí ele dá uma pausa, ele fala assim, mas antes disso, né? No versículo 12, você pode ver aí, antes. Porque antes dessa grande tribulação, antes disso, eu vou falar o que vai acontecer com vocês. Para o discípulo, né? Ele pegou e falou, ó. Ele falou da grande tribulação até o versículo do versículo 7 ao 11. Aí no versículo 12 ele fala, antes disso, ele fala, antes, vírgula, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Versículo 13, e isto vos acontecerá para que deis testemunho. Versículo 14, assentai, né? Mas calma o vosso coração, calma, pois em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haver de responder,
porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregue até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós, e todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, aleluia, não se perderá um fio de cabelo da vossa cabeça. É nessa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então isso aconteceu com eles, eles perseveraram no Senhor, né? Aí depois ele fala assim, depois que eles são indagados, né, os sacerdotes, as autoridades ali vê que realmente o testemunho deles é de que são pessoas que estiveram com o Senhor. Devemos frisar bem isso aqui, que realmente, irmãos, as pessoas têm que ver em nós pessoas que estiveram com Deus, né? Aí no versículo 19, ele dá mais um testemunho. Eles falaram para eles não falarem mais desse nome, nem fazer coisa alguma. Olha a resposta que ele deu no Atos capítulo 4, versículo 19, botando para Atos. Fala assim: mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O que nós temos visto e ouvido do Senhor, santos? São essas coisas que vai salvar as pessoas. É a nossa comunhão com o Senhor, que as pessoas vão identificar, essa pessoa está com Deus. Como eles me falaram, não foi o nosso poder. No versículo 12 ele falou, ele fala assim, como se na nossa própria piedade pudesse fazer isso. Mas ele fala que não, foi a pessoa do Senhor que fez isso com esse homem. Entendeu, santos? Não é nós, é o Senhor. Mas para estar com o Senhor, irmãos, para ter o Espírito Santo do Senhor, é necessário nos santificarmos diante do Senhor, né? Oh, Senhor Jesus, vimos ali em Josué 7, um único item, a pessoa cobiçou. Mas vamos lá em Efésios para a gente encerrar. Em Efésios capítulo 4, para a gente encerrar aqui, santos. Oh, Senhor Jesus, aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Onde nós estaríamos, Senhor, se não fosse o Senhor? Senhor Jesus. Versículo 25 fala assim. Olha só, irmãos. Antes ele fala que nós devemos nos revestir do novo homem. O que é ser revestido do novo homem, irmãos? Isso não é ser revestido do Espírito Santo? Longanimidade, piedade, bondade, mansidão, domínio próprio, são frutos de quem, santos? Do Espírito Santo, que é o novo homem. E ele fala, se você ler o versículo antes, ele fala que nós devemos nos revestir disso. Mas para isso, nós devemos tratar conosco. Aí ele, continuando o versículo 25, ele fala: por isso, o que? Quer ser revestido do Espírito Santo? Quer fazer isso? Para isso, então, faça isso aqui. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por quê, irmãos? Porque somos membros um dos outros. Nós vimos isso em Josué. Um só homem, um só, irmãos, prejudicou toda a nação. Toda a nação. Um só. Porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava,
não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas muitas das vezes nós somos os primeiros a falar a palavra torpe. Nós temos coragem, irmão, de falar em separação, como se fosse algo normal, irmão. Não é normal isso. Não é normal isso. Isso está se tornando, é normal já no meio dos irmãos, separação. E ninguém se condói dessa situação. Ninguém vai diante do Senhor, se desespera. Não, Senhor. Não foi assim que o Senhor nos ensinou. Não é isso. O Senhor nunca pregou na sua palavra a separação, irmãos. E nós, sem ver que isso é de grande, assim, isso causa uma tristeza tremenda no Espírito Santo. Porque assim como a igreja não pode se separar de Cristo e Cristo da igreja, assim também é o nosso casamento, irmãos. Ele fala nesse ponto, ele fala assim: olha para o princípio como eu criei todas as coisas. Não foi o homem e uma mulher? Não era o homem para uma mulher só? E uma mulher para o seu próprio esposo, ou seja, para o seu próprio homem? Ele falando ali para aqueles fariseus, na questão do divórcio. E se você for ver hoje lá os requisitos para a separação, irmãos, que é aquilo? Se a pessoa olhar de cara torta para ele, se não fizer uma comida boa para ele, que é isso? Você vê, irmãos, como nós estamos longe do padrão das Escrituras. Aquilo que não era para ser falado no meio de nós é o que se mais fala, e acaba se tornando comum no nosso meio, como se fosse algo normal, como se isso não entristecesse o Espírito de Deus. Oh, irmãos, Senhor Jesus, isso nós devemos, irmão, levar diante de conta diante do Senhor. Você vê quando as coisas é botada para fora, fica mais clara ao nosso nível para o nível de Deus. Não saia, irmãos, que aprendamos, não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria, ou seja, um casal gritando com o outro dentro de casa. Aí depois esse casal quer sair para pregar o Evangelho. Como? Que isso? Senhor Jesus. E blasfêmias, e bem assim, toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, aleluia, compassivos, dando tempo para que a pessoa se arrependa, dá mais um tempo para ele, perdoando-vos uns aos outros. Olha só o padrão do nosso perdão, irmãos. Como também Deus em Cristo vos perdoou. O que o Senhor nos perdoou, irmãos? Olha para o que o Senhor nos perdoou. Olha para a sua vida e olha o que o Senhor fez, o que Ele passou a régua. Você não me deve mais nada. Edivone, você crê em mim, minha filha, daqui para trás você não me deve mais nada. Está tudo perdoado. É assim que nós fazemos com as pessoas? Esse que é o padrão de perdão de Deus. Aí ele aumenta mais o nível ainda. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, aleluia, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia, toda sorte de impureza, irmão, não pense que esse capítulo aqui é um outro assunto, ele é o mesmo assunto, né? É o mesmo assunto, não mudou o assunto.
mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiças, olha só, irmãos, preste atenção, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Olha o padrão de Deus, e agora, irmãos, olha o nosso padrão. Nem conversação torpe, né? Está se falando a palavra e tendo conversas, ou seja, significa que aquele grupo não está ouvindo o que o senhor está falando. Isso é conversação torpe. Ele dá uma outra palavra, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas, irmãos, inconvenientes. Pessoa, o presidente do Brasil chega aqui, começa a dar uma palavra, eu começo a falar aqui perto dele outro assunto, e papapá. É inconveniente ou não é? Para o que está sendo discutido ali naquele ambiente. É ou não é? Coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Aí ele dá uma reprovação, irmãos. Mais do que ele já deu aqui, né? Sabeis, pois isto, nenhum incontinente, ou seja, aqueles que não reverenciam a palavra, ele é reto, ele é altivo, ele ouve a palavra como se não fosse para ele. Não, toda a palavra de Deus, irmãos, é para nós, primeiro para nós, justiça para nós e misericórdia para os outros. Esse que é o padrão de Deus. Nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. O que é palavra? É fazer de conta que está tudo bem. Não, irmão, que isso? Está tudo tranquilo no meio de vocês. Nossa, vocês são padrão. Assim como os falsos profetas fizeram com a nação de Israel até ela ser tragada por Babilônia. Não, que isso, não tem nada no meio de vocês. Olha, está vindo, estou preparando uma nação aí para pegar vocês, se vocês não se arrependerem. Os falsos profetas, que isso, rapaz? Esse profeta é doido. E a nação deu mais ouvido aos falsos profetas do que aqueles que estavam avisando: olha, vocês estão errados, vocês se arrependam, senão essa nação vai matar vocês. Aí o que aconteceu? Foram levados cativos para a Babilônia, e o único que escapou, quem foi? Foi o que falava a verdade para eles. Foi para a montanha chorar enquanto a nação toda estava sendo queimada, destruída. E ele lá na montanha olhando toda aquela situação e se lamentando diante de Deus. Foi embora o Consolador. Entende, irmãos? Nós podemos ser levianos. Eu não posso deixar de falar e depois sobre a minha cabeça está cobrando o sangue de vocês. Eu soube me cobrar. Não posso fazer isso. Né? Então, irmãos, ninguém vos engane com palavras vãs, e nem queremos ouvir, digamos assim, e nem queremos ouvir palavras vãs. Nós viemos aqui para ouvir a palavra viva e verdadeira do nosso Senhor. É esse que tem que ser o nosso coração. Vamos aqui para encerrar. Olha só, Santos, vírgula. Ele fala, sabe por quê? Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Aleluia! Porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, toda a justiça. Não é meia verdade, é toda a verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-a. É isso que nós estamos fazendo hoje nessa manhã. Reprovar toda uma obra que possa haver no meio da casa dos irmãos e no meio da nossa assembleia. Tem que ser reprovada mesmo. Ser tirada do nosso meio. Toda obra, Lorumar, toda, tem que ser banida do nosso meio. Porque o que eles fazem oculto, o sol eu referi a vergonha. Mas, irmãos, todas as coisas, quando reprovadas pela luz,
se tornam manifesta, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que se diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aleluia. Por esta razão, não vos torneis insensatos, irmãos. O que é insensato? O Senhor está falando, mas a gente não tem sensibilidade do que o Senhor está falando. O que aconteceu? Aquela pessoa se tornou, podemos dizer, ela como se tivesse pegado uma anestesia no seu coração. Está dormente aquilo ali. Ela não tem sensibilidade para ver e tratar com a situação. Insensível. Por esta razão, não vos tornais insensatos, mas procurai, aleluia, procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho. Tá bom, santo? Não é de repente a esposa com o esposo quer se alegrar um pouquinho, amém? Mas também não vão tomar uma caixa de vinho, né? Para se embriagar, não é isso que estou falando. Não é ter um prazer, irmão, nós devemos ter prazer com a esposa com o marido. Tirar um dia para passear com ela. Agora não vamos comprar uma caixa de vinho e se embriagar, né? Aí é brincadeira, né? Senhor Jesus. Amém, santos? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Mas, irmãos, agora do Espírito não tem medida não. Enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Do Espírito Santo, podemos nos encher, nos esbaldar do Espírito Santo. Aleluia. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Jesus é o Senhor. Então, santos, o princípio do Evangelho, irmãos, é estar cheio do Espírito Santo, né? E nós devemos tratar tudo aquilo, irmãos, que na nossa vida entristece e apaga o Espírito. Devemos pegar tudo isso, colocar no altar do Senhor, e o Senhor dá cabo de tudo isso aí, né? O Senhor tratar conosco e nós tratarmos com o Senhor. Amém, santos? Senhor Jesus, ó Senhor, lava-nos mais uma vez com teu precioso sangue. Oh Senhor, temos uma semana, Pai, para sair para a propagação do teu Evangelho. Ele é o teu Evangelho. Queremos ter na nossa vida, Senhor, de assembleia, uma assembleia que dê testemunho de sua fé. Mas para isso, Senhor, precisamos estar cheio do teu Santo Espírito. Por isso, nessa semana, Senhor, trata conosco. Ó Senhor, bota um monturo de pedra, tudo aquilo que nós fazemos que é contrário a Ti, Senhor. Vem tratar conosco, Senhor, trata. Nos leva a cortar. Se meu olho direito me faz pecar, me ajuda a arrancar. Se a minha mão direita faz me tropeçar, faz pecar, me ajuda a cortar o meu pé direito, Senhor. Eu quero entrar no Teu reino, Senhor. Eu quero ter parte dele, Senhor, junto com meus irmãos. Não queremos estar de fora naquele dia, Senhor. Queremos estar cheios do Teu Santo Espírito, Senhor. Temos essa semana para andar com o Senhor, ter comunhão contigo, para que naquele dia, Senhor, as pessoas possam falar que nós somos aqueles que estivemos contigo, que estivemos com Jesus. Senhor Jesus, nos guarda essa manhã, Senhor, nos guarda nesse resto de dia. Queremos aproveitar, saindo daqui, realmente num quarto trancado, Senhor, e rogar àquele que nos observa ocultamente, Senhor, e confessar todos os nossos pecados, Senhor, e nos limpar no sangue do Cordeiro, e dar todas as nossas causas ao nosso fiel advogado, que está junto ao Pai, que vive, tem uma vida, Senhor. A vida dele é interceder por nós, Senhor. Entregar nas mãos deles todas as nossas mazelas, nossas fraquezas e tudo aquilo, Senhor, que nos tem acorrentado, aprisionado e nos tem feito cativos, Senhor.
colocar nas tuas mãos. Nos liberta, Senhor. Nos liberta para que por nosso intermédio, junto com o teu Espírito Santo, o Senhor possa libertar outros, Senhor, e trazer para o teu reino de luz e de amor, Senhor. Jesus é o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Olha, irmão César.